Olá, tudo bem? Aqui é o Marruá, André Leandro Richter, da Engenharia Florestal, turma de 95, formandos 95, ano garotão, República Balacobaco do Pai João. Saudações exalquianas! A escolha da Exalc, ela foi um amor à primeira vista. Quando ainda até hoje tem que fazer a matrícula presencial, então eu vim lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para fazer a matrícula em Piracicaba. Então, eu ia fazer tanto da Exalc, como também da Unesp, né? Porque eu não tinha escolhido. Então, antes de eu fazer a matrícula, eu dei uma volta no campus, conheci ali toda a estrutura da Exalc, né? Tudo o que era a Exalc em si, mas a parte física dela, né? E foi realmente amor à primeira vista. Eu não fiz a minha matrícula, já liguei para casa, já disse, olha, não vou nem fazer na Unesp, deixa lá a vaga para outra. Eu vou seguir daqui, esse vai ser o meu destino, porque é aqui que eu quero fazer a faculdade. Então, foi essa decisão, foi naquele dia e foi assim, amor à primeira vista. Não, foi muito legal, né? Tipo assim, na época até interessante, né? Por que Marruá, né? Na época a gente tinha aquela famosa novela Pantanal lá da Rede Manchete, e aí tinha a tal da Juma Marruá, que era uma mulher lá que virava onça, né? Então, aí é aquela história, né? Da onde você vem, que cidade, né? Ah, você é do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, então você é a Juma Marruá, né? O Marruá, então ficou Marruá e foi lá escrito na testa lá o Marruá e assim foi feito, né? Então assim, esse tempo de bicho aí, ele é um tempo de integração, é um tempo que você, claro, tem aquelas brincadeiras, né? Você ajoelhar, se cumprimentar, enfim, tudo faz parte do processo de integração a esse espírito exalquiano, que eu acho que isso são valores que a gente tem que primar, tem que preservar, né? Muitos acham que é uma humilhação, que é uma degradação. Não é nada disso, é uma questão realmente de se integrar a esse espírito exalquiano e que são poucas universidades no mundo que têm, né? Eu acho que são poucas que têm esse espírito, que quando a gente sai da faculdade, você tem esse amor por tudo aquilo que você vivenciou, né? Então, essa passagem até 13 de maio aí do doutor de primeiro ano, né? Ela é fantástica, você faz muitos amigos ali, você conhece muita gente, né? Os nossos doutores ali, e que vão acabar estabelecendo uma relação que até hoje a gente tem, né? Contatos, aonde quer que você vai. Às vezes você descobre lá que o determinado profissional é formado na Exalc e tal. Então, existe toda essa áurea que nos cerca e que nos abraça, e isso é formado ali, naquele momento, naquele início de caminhada, né? Então, o que muitos dizem que é degradante, na verdade, é uma marca que fica indelével nos nossos corações, né? Isso é para sempre. A escola, ela é a minha base profissional, né? Quer dizer, ela representa o que eu vim a me tornar, um engenheiro florestal de formação, uma excelente qualificação técnica, né? Isso já foi um dos motivos de eu ter escolhido a Exalc, por ter a estrutura que a USP proporciona e me dá muita condição técnica diferenciada no mercado, né? A gente tem muitos profissionais aí que a gente tem condição de conhecer, com todo respeito, com toda ética que eles merecem, né? De tratativa, mas de fato a Exalc ela é diferente, né?
você tem condição de estudar muita coisa, aprender muita coisa. É óbvio que a gente, ali é uma passagem, né? São 5 anos, você aprende muita coisa técnica, sai muito bom tecnicamente e não apanha para ninguém no mundo, né? Então, esse é o diferencial. Então, a Exalc representa para mim isso, é o resultado que eu sou. E me deu condições de progredir, de elevar e de ir à frente nas minhas buscas de conhecimento, né? Já pude fazer aí 5, 6 especializações, mas aquela base forte, sólida que a Exalc deu, ela é válida até hoje, né? E não tenha dúvida que ela é o diferencial do mercado. A vida da República ela faz você aprender a ter esse convívio entre os teus pares, ali, os teus colegas, né? Então, faz você parar com as frescuras, na verdade. Faz você virar gente no sentido de, de, de ter muita colaboração entre os colegas, né? De você ter, ter as brigas normais ali, as discussões, mas forma uma família, na verdade, né? Você tem a sua família lá da sua casa e tal, mas ali em Piracicaba a República é a sua família, né? A casa estudante era um pouquinho diferente porque é compartimentalizado, cada um tem o seu quarto, né? E durante o período que eu pude ficar lá, ficava em dois, e também era assim, não era uma regra que podia ser estabelecida, né? A regra era um por quarto mesmo. Até poderiam ter mais, né? A estrutura permite, mas ela foi muito útil no momento de crise financeira na qual a minha família estava passando. Então eu precisava ficar lá por uma questão de recurso mesmo, de não ter dinheiro para pagar a estadia na República, que era mais custoso, né? Então eu consegui ali permanecer na casa do estudante por 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí, quando até foi uma situação do Pressadinho, né? O Pressadinho, o irmão dele veio morar com ele para estudar, para fazer vestibular. Então, aí ele teve que sair para alugar uma casa e aí convidou e a gente foi. E aí juntamos mais outros 3 colegas ali, até bichos nossos ali naquele ano. E aí a gente acabou montando a curtição. A curtição ela existiu por 2 anos ali praticamente. A gente participou dos jogos, né, do Interraps, tudo isso. E aí depois a Balacobaco acabou ficando naquele ano, eu não me recordo bem, acho que no 93, em torno de 93, 1993, ela ficou com apenas 2 moradores, né? E, era o Tuiuiu e o Catupiry. E aí então estava com um problema, né? Porque eles não conseguiam bancar todos os custos da REP, né? E aí a gente, até o Piuí que trouxe essa informação, eu no começo fui meio contrário, eu não queria acabar com a curtição e tal. E aí eu acabei sendo o único voto contrário, né? E a gente tinha combinado que somente acabaria se fosse unanimidade, né? Então, aí eu acabei sendo convencido e fui morar na Balaco. Então, essa vida da Balaco foi igualmente boa como na curtição era, né? E a Balaco depois completou os últimos 2 anos nossos de faculdade, onde a gente pôde ter muitas experiências, né? De festa, de churrasco, né? Mas é fantástico esse momento que a gente tem na República para poder, porque ali é a tua intimidade, né? Ali é onde você se realmente se mostra, se revela. Não tem como se esconder ali, né? Você não tem uma farsa ali. Então, na República onde você mora, quem morou contigo te conhece mesmo, sabe quem você é. E aí são esses os valores que nos trazem até hoje, né? Então a gente tem os amigos da República são irmãos nossos de coração e que a gente pode tratar, confiar e a gente tem contato até hoje, né? Nós temos isso e se damos muito bem, conversamos e se ajudamos sempre.
a gente tinha sempre um combinado, assim, quando as namoradas iam visitar, né? E aí tinha a gente dormia em dois em quarto, né? E o meu colega era o Chinfrim, né? É meu bicho. E o Chinfrim, gente boa, fantástico, gente maravilhosa. E aí, um dia ele reclamando que ele estava dormindo muito na sala e tal, né? E aí, assim, poxa, Chinfrim, você tem que me fazer dormir muito mais na sala, né? Agora, o interessante disso é o seguinte, é que passado 20 e tantos anos depois, essa piada, assim, claro, entre nós, essa brincadeira, porque a zoação entre nós é muito grande, né? Ela ainda permanece, né? Então, essa era não é bem um caos específico, né? Teve uma outra situação também do Piuí também, né? O Piuí um dia, no fundo da Balacobaco, tinha uma área que não era terra, né? E tal, e aí cresceu um matagal lá atrás, né? Um capim. E aí ele, não, vou roçar aquele capim. Ele, né, pegou uma foice velha cega lá, se atracou da foiçada lá no capim, e roçou tudo o capim lá. Aí nós chegamos em casa de noite já, e aí ele tava com a mão toda enfaixada. E que é isso, Pedro? O que aconteceu? Não, tava roçando lá atrás. Eu rocei todo o mato e tal, mas o que você roçou lá? Tinha tanto mato assim? Não, tinha um capim colonial. Ô, Piuí, é capim colonial, santa. E aí, cara, então foi muito engraçado. Assim, é o tipo da coisa que marca, né? E vira piada, né? Enfim, e aí o capim colonial, até hoje, ele é lembrado aí nos nossos alfarrábios, né? E por último, tem mais um caso, talvez seja o mais legal deles, é que o catupiry, né, que era também um bicho nosso, catupiry, ele tinha uma namorada nativa, né? E aí ele passava muito tempo na casa da namorada. E aí um dia ele chegou, depois de uma dessas quinzenas, né, que estava desaparecido, ele chegou em casa com uma Tupperware, né? Uma Tupperware ali cheia de frango xadrez. E aí ele chegou naquela panca dele, né? Ele andava assim, o cabelinho dele batia assim, né? Andava assim, olha, eu ganhei do meu sogro esse frango xadrez nessa Tupperware, ninguém vai mexer e não sei o quê. Enfim, botou na geladeira e deu a ordem lá que ninguém podia mexer na comida que o sogro dele tinha feito para ele, especialmente para ele e tal. Muito bem. Isso era um sábado, talvez. E aí a gente saiu, fomos para a balada e tal, aí voltamos de madrugada e aí chegamos, né? Aquela fome, né? Aquela danada, procura na geladeira, só tinha água, né? Arroz seco e aquela Tupperware lá. E a Tupperware foi, né? E aí, no outro dia, aí, pô, depois que nós comemos, deu aquele sentimento de culpa danado, né? E aí, poxa vida, né? Aí tava eu lá, eu, o Calhorda e o Chinfrim. Aí, poxa, aí completamos a, a Tupperware com um monte de coisa lá, arroz velho, mofado, pasta de barbear, enfim, tudo que foi, café, que desse uma cor, né? E botamos lá. Aí no outro dia, quando o baleia chegou, né? O catupiry chegou lá, vou comer meu frango xadrez. Daí, quando ele abriu a geladeira, abriu o negócio, foi só palavrão que a gente ouviu, né? E xingando todo mundo. O fato é que isso eu estou só revelando aqui para vocês hoje, depois de 25 anos, porque nem o catupiry sabe quem até hoje comeu o frango xadrez que o sogro dele fez. Então, aqui, de primeira mão para vocês, foi o Marruá que vos fala, o Calhorda e o Chinfrim, os responsáveis por essa ação aí. E até hoje ele não sabe. Então, ele vai saber depois desse vídeo aí.
Então, esse é um caos, mais um dos que a gente passou em República, né, que vale a pena o registro e contar. E engraçado é que no grupo da Balacobaco, até esses dias, ainda queriam saber da lenda do frango xadrez do catupiry. Então, revelado aqui para vocês os responsáveis por esse feito aí de sacanagem aí com o nosso amigo querido catupiry, o vulgo baleia. Eu morava lá quando deu uma daquelas chispada monstro, né? Famosíssimas lá da Exalc. E aí eu estava morando na casa quando deram uma invasão, fizeram uma invasão lá, uns 100 homens pelados correndo lá e tal. Então, assim, essa foi, né? E lá na Casa Estudante tinha uma turma lá que ela gostava a turma avermelhada, a avermelhada danada lá, então eles eram do contra e tal. E aí, claro, eu tava lá, é óbvio que o pessoal não sabia de que cor eu era, né? Mas passaram zoando tudo lá, batendo na porta, aí teve uns lá que quebraram portas, né? Deu umas coisas assim, entendeu? Então foi uma história que passou, foi uma chispada monstro que deu. E numa dessas que eu pude participar, né? Aí até o moleque, né? O moleque vai lembrar, o moleque ele estava na chispada, e aí até nessa história eu não estava. Ele que contou, mas a gente fez umas chispadas junto ali, em dia de chuva, né? Aí essa que ele contou foi legal, porque ele estava correndo na rua de trás da República, não era mais da Casa Estudante, tá? Ele tinha saído da casa, mas eu me lembrei desse caso, esse vale a pena, né? Então, ele correndo lá e tal, e vinha o carro da polícia. Aí ele, pá, carro da polícia agora, ele tinha um carro parado, ele se jogou embaixo do carro, um carro mais alto e tal, e ele também era magrinho, né? O bicho é um pavio de magrinho. Aí quando ele saiu debaixo do carro, se batendo da poeira, né? Tirando a poeira e tal, aí tinha uma velhinha na porta, né? Aquelas casas lá de Piracicaba já é direto na rua, né? Aquela areazinha na frente. Aí ela, ô meu filho, vai pôr uma roupa, você vai pegar uma gripe, andando assim. A velhinha falou pro moleque, o moleque deu no pé, rapaz. Então, se o moleque tiver participando desse evento, ele vai lembrar dessa daí. E ele, com certeza, vai rememorar isso e vamos dar boas risadas. Porque o moleque não era para você passar frio, coitadinho. Mas, enfim, então, a vida da Casa Estudante também era legal, assim, tudo, né? Tinha uma estrutura muito boa e assim, um companheirismo, um coleguismo, né? Assim, a grande lembrança que eu tenho foi no dia que eu cheguei em Piracicaba. E eu cheguei de ônibus, desci da rodoviária, peguei um ônibus coletivo, cheguei lá na frente da Casa Estudante, com a mala na mão, né, e a cuia na outra, né? Mas de mala e cuia, literalmente. Não sabia onde eu ia ficar, com quem eu ia, tal. E aí eu fui recepcionado pelo Abeia, que era um doutor meu, e aí ele já me recepcionou ali, você já tem um lugar para ficar, tal, não, aqui, então vamos lá, pode ficar no meu quarto, tal, e eu dormi vários meses no quarto do AB, num colchonete no chão lá, e assim, aprendi a tomar, imagina, criado na fazenda, é só leite de vaca, né, aprendi a tomar leitinho com Nescafé de manhã, coisa que eu jamais pensaria que eu ia tomar, né? A gente nem gostava de leite ninho, passei a gostar, gosto até hoje de leite ninho com Nescafé, que eu aprendi a tomar e tomei, né? Lá com a abelha, esquentando água ali no tal do rabo quente, né? Uma resistência ali e tal. Então, assim, são experiências fantásticas e a gente encontra pessoas fantásticas. Depois meu pai e minha mãe foram lá visitar, conhecer o Abeia. Sempre eles me perguntavam do Abeia, como é que o Abeia estava e tal, porque foi realmente um doutor nota 10 que me acolheu ali num momento assim de gurizão, né, 17 anos, sabia nada da vida, e ele
me auxiliou ali, me deu guarida, né? E aí eu sou grato ao ABEIA até hoje. Muito obrigado, ABEIA. Ah, minha categoria não é lá essas coisas, mas eu joguei vôlei no começo, né? Que eu vinha do segundo grau da minha escola, eu jogava no time de vôlei da escola, basquete um pouco, mas basquete não era muito a minha praia, não gostava muito. Aí joguei vôlei, né, cara, no time da Exalc. Não era um time forte de vôlei, né? Mas a gente jogou. Depois entrei pro futsal, aí treinei um belo tempo no futsal e da Gloriosa. Então a gente pôde participar de alguns campeonatos ali, de o Interusp, enfim. Até na curtição a gente chegou na final, né? Chegamos na final ali do futsal, né? E então tivemos aí temos boas lembranças aí do esporte. Sempre estava ali jogando bola, não participava de futebol de campo, gostava mais de futsal mesmo e esporte aí de quadra, né? Então essa era mais a minha praia. Mas a gente sempre disputava ali os interrupts. Infelizmente não ganhamos nenhum, né? No período que eu tive lá. Então, deve ser a qualidade, né? Com certeza é a qualidade do atleta, né? Mas a gente foi para as beiradas, né? Também demos um sufoco na turma lá e quase ganhamos. Mas soube depois, a Balaco ganhou muito depois que a gente saiu, né? Então tem aí um motivo bem claro aí do porquê, né? Mas a gente sempre batia uma bola e tal e gostava de esporte, sim. Muito legal e vale a pena, é isso, né? Mas também tinha a turma da República que gostava de um truco, né? A gente jogava também um truco, também ia para as disputas das finaleiras lá, no Interraps aí, daí foi legal. Não ganhamos também, mas também incomodamos. O importante é participar, é isso aí. E se divertir no final, é isso que importa. Ah, tem vários professores, né? Tem vários. Aí, assim, até é ruim de falar, né? De um específico em detrimento dos outros, né? Mas o primeiro ano sempre é um ano muito especial, porque você está vindo daquele esquema de segundo grau, né? E tal, e a faculdade é diferente, né? Então, assim, já no primeiro ano, cálculo, né? Cálculo é danado, né? E aí nós tínhamos o Rochinha, né? O professor de cálculo. Rochinha, pá, era tenebroso, né? Nas provas, um ótimo professor. E o Rochinha acho que ele era masoquista, mas com a gente, né? Não com ele, né? Ele sacaneava a gente. E aí nós tínhamos um colega, saudoso colega integral, né? Que já não está mais entre nós, mas o integral era matemático. E aí o Rochinha ficava disputando com ele para ver se a prova do Rochinha o integral não tirava 10, né? E aí quem se lascava era a gente, né? Era 2,5, 3, 5. Então, assim, esse no primeiro ano, né? Enfim, e aí, se não me engano, é de química, a professora Marília também. Ela tinha acabado de vir dos Estados Unidos em pós-doc, né? E também né, era 1,5, meio, 2. Mas a gente consegui passar aí e não precisei ficar para 6 anos, né? Mas uma boa parte da turma dançou nessas duas aí. Agora, na Florestal, tem um professor, tem vários, todos os professores estão no nosso coração ali, que são especiais, né? A turma era pequena, então a gente podia ter uma dedicação maior deles, né? E, e aí a gente, assim, eu me lembro muito, um professor que me ajudou muito foi o professor Tadeu, o Hilton Tadeu Zarate do Culto, né? Foi meu orientador, conseguiu vários estágios para mim,
enfim, tive... tem- o Tadeu é o seguinte, o Tadeu era muito rigoroso, né? Existia uma lenda que nunca ninguém tinha passado na prova de recuperação dele, né? E assim, aí tinha uma brincadeira lá que ele dizia que a matéria dele era o divisor de águas, né? Quem passava pela matéria dele era que ia ser um bom profissional, né? Um bom florestal, né? Enfim, fiquei de recuperação, como metade da turma ficou, né? Então, aí, enfim, a mulher, nem vou fazer a prova, né? Uns colegas, não adianta e tal. E aí, na época, a prova era no meio das férias de julho. Então, eu fui para Dourados, lá no Mato Grosso do Sul, fiquei lá, e aí, 3 dias antes da prova, eu voltei a Piracicaba, né? E aí, eu e a Bauine, a gente estudou muito para a prova. E a Bauine sabia muito mais que eu, ela que me ensinava, me dava as dicas e tal. E assim, fomos à prova, 3 dias depois, e aí eram quatro questões, né? E, enfim, foram 8 páginas de prova escrito à mão, né? Chegou lá, faltando 1 hora para a prova, eu ainda perguntei, Tadeu, posso entregar lápis? A lápis eu nem corrijo. E aí tive que passar tudo a limpo aquilo, correndo a caneta e tal, a mão travando, dando cãibra, e ele corrigindo a prova dos outros já lá. E ele só escutava assim, ele... né. Enfim, aí entreguei minha prova e zarpei. Ia pegar o ônibus dali 1 hora para voltar para casa, né? O trabalho na fazenda me esperava, né? E aí depois eu só liguei, naquele tempo não tinha celular, né? Era do orelhão. Aí liguei de casa lá para a Bal para perguntar a minha nota, porque ela ficou vendo a correção. E assim, eu tive o sucesso, né? E o Tadeu me passou, né? Eu fui o único, então, ali na história, até aquele momento ali, de passar em recuperação com ele. Então, também um professor que me marcou. Os outros todos têm seus momentos, nos ajudaram, mas de lembrança assim, marcante foram essas, né? Sabe que isso é um momento realmente que a gente tem essa dúvida sempre, né? Quer dizer, foi numa conversa com o professor Brito, e aí eu estive com ele, porque ele era o nosso psicólogo ali da turma, né? Ele que era o professor designado para a gente bater um papo e chorar as pitangas, as mágoas, e falar das brigas com as namoradas, ou, com, ou como não se estava achando no curso, né? Achava que nada estava dando certo. E aí o Brito até, eu fui lá tratar com ele, conversar com ele justamente por isso. Né? Será que essa é a minha mesmo, é a minha praia mesmo e tal? E aí nessas várias conversas que tive com ele, numa delas eu lembro bem que o Brito comentou, olha, independente daquilo que você vai se dedicar no curso, porque mesmo na engenharia florestal, agronomia também, né? Você tem lá um leque enorme de áreas que você pode se especializar. E aí ele me deu um exemplo, na verdade, que eu não segui o exemplo dele, eu não segui a dica dele, fui ao contrário do que ele disse. Mas ele me ajudou por isso, entendeu? Justamente, porque ele me disse assim, até lá na sala estava passando uma baratinha lá na parede, ele disse, olha, se você for especialista em perninha de barata e ser o the best number one aí no mundo, com certeza você vai ter uma colocação, vai ter emprego, vai ter, enfim, demanda pelo teu serviço, justamente porque você é o melhor, né? Você se dedicou naquilo. Tá? E eu saí com aquilo na cabeça, falei, poxa, tem que escolher uma área para mim ser o melhor, né? E aí eu refleti muito, passou um tempo até, né, que você vai pensando, né? E aí eu cheguei à conclusão que eu não faria isso. Eu falei, não, eu vou fazer o contrário do que eu, né, aceito, agradeço ao Brito, mas eu vou ser generalista. Eu vou ser um pouquinho de tudo e tentar absorver o máximo possível, porque eu escutei uma outra fala também do professor Barrichello, que lia de tudo, desde assunto de fauna,
zoologia, enfim, de capim, sei lá, de pasto, de solo, de estrela, enfim, não importa do que, de pessoas, de psicologia, de gestão, de administração, enfim. E aí, se olhar o meu currículo, você vai ver que no final eu fui fazendo um monte de disciplina que tinha disponível na Exalc para pegar esse conhecimento geral, né? E eu agradeço a eles justamente por isso, porque daí eu pude ter uma visão mais holística da coisa, maior, mais ampla, e isso me ajudou na minha carreira profissional e ajuda até hoje, né? Então, esse foi um momento, né? Então, a quem me escuta aí, né, os jovens, às vezes quem está entrando na Exal, quem está no meio do curso, então, escutem os professores, né? Quer dizer, o meu exemplo é um que eu não segui o que o professor falou, né? Eu segui, mas ele me deu a dica boa, né? A dica de ouro ali, o professor Brito me passou e eu pude, então, me dedicar justamente no que hoje eu tenho feito na minha vida, né? Eu sou desde arqueólogo de formação, agora estou terminando direito, já fiz engenharia de segurança, especialista em PCH, e gestão de floresta, administração, quer dizer, é isso. Eu acho que isso me dá a condição de ter uma leitura boa de muitos assuntos para dar ao meu cliente, né, que eu sou consultor na área de meio ambiente, enfim, nos assuntos correlatos, né, a floresta, a energia, a geração de energia, basicamente. Então, eu tenho essa condição, porque lá atrás eu tive esse insight, né, essa ideia. Ah, meu Deus, aí é difícil, né? São vários, né? Mas é claro que eu acho que, apesar de ser o final, culminar com a formatura, né? Eu acredito que a formatura ela é um momento do ápice disso tudo, né? É onde a gente tem uma carga de emoções muito grande, a gente está ali naquele momento já olhando para trás com tudo que a gente viveu e ainda por tudo que virá. E ao mesmo tempo está se despedindo dos colegas, dos irmãos, né? Dos amigos, e que cada um vai ter um destino, né? E vai seguir sua vida. Então eu acho que assim, a formatura ela é muito especial. E a minha, ela foi muito legal, né? Porque ela foi ali no foi um dia fantástico, um dia lindo, lá em Piracicaba, foi lá no Gramadão, foi ao ar livre, né? Acho que outras já foram, são também, né? Mas a gente lembra das anteriores que tiveram problema de chuva e tal. Mas a nossa não, a nossa foi perfeita e assim a turma nossa era uma turma muito sempre a nossa turma é a melhor, né? Sempre a nossa é a melhor. Então a minha não é diferente da dos outros exalquianos queridos aí. A nossa turma era boa, então esse momento realmente ele é marcante, né? Ele foi muito sensacional para mim. E aquele primeiro, né? Aquele primeiro no dia que eu me apaixonei. Então, assim, também é um dia que para mim é especial, né? Porque eu conheci Exalc naquela manhã, andei por tudo lá de uma forma ansiosa, tal, para conhecer tudo, perguntando as coisas, se informando e tal. E essa paixão brotou ali, né? Então, são esses dois anversos. É claro que o meio do caminho teve muitos momentos legais, né? Mas os de ficar no coração mesmo foram esses aí. Então, saindo formado, né, da Exalc, naquela arrogância ali da juventude, né? Por vezes achando que sabia de tudo, né? E na verdade não sabe muito pouco sobre a questão de relacionamentos interpessoais. E isso realmente é uma coisa que a faculdade não ensina, né? Ela até poderia ajudar, mas ela não ensina propriamente, principalmente a questão de gestão. Então, eu tive a oportunidade
oportunidade de me formar e já começar a trabalhar numa multinacional americana. E aí, obviamente, me deram muita condição de fazer cursos internos mesmo, cursos externos. Eu tive excelentes chefes ali que cobravam muito, né? Cobravam muito. E toda empresa faz aquela lavagem cerebral característica, né? E positiva, né? Porque vai te ensinar a trabalhar, literalmente. Eu tive isso, essa oportunidade na Champion, ali de Mogi Guaçu, que é uma multinacional. E, enfim, pude trabalhar ali em Mogi, pude trabalhar em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, com grandes empreendimentos, né? Empreendimentos enormes. Hoje tem fábrica de celulose, papel lá, então, assim, aquilo tudo, um pouquinho daquele trabalho lá. Se bem que a floresta que eu plantei já virou papel faz tempo, né? No Amapá também, depois tive oportunidade daí, enfim. Mas saindo formado, eu acho que esse é o grande desafio, né? Conseguir ter essa maturidade, né? E a gente não tem. Então, a gente vai adquirir isso com o tempo e comete muitos erros, muitos equívocos. Com certeza, hoje eu não faria algumas coisas que eu fiz, né? Mas também a gente fez muita coisa boa, né? A Exalc dá muita base para a gente. Então, a gente tem condição de ajudar muitas pessoas, muita gente, muitas empresas aí a ser sucesso, né? Aqui no Brasil e no mundo. Em aula que a gente tinha lá na genética, né? Ou de biologia, enfim, nós tínhamos lá as bancadas e cada aluno tinha o seu microscópio. E aí, por exemplo, às vezes alguns faltavam. Eu já fiz aula lá, né, naquela época, com 3 microscópios usando ao mesmo tempo. E então, assim, meus colegas de segundo grau que faziam federal, por exemplo, eles tinham um microscópio para usar entre a turma inteira, né, de 40, 50 alunos e tal. Então, eu acho que assim, esse é um exemplo. O SIAGRE também. O SIAGRE era tudo que tinha de mais moderno em termos de informática, naquela época a gente tinha, né? Quem não lembra aí do 386, 286, 386, 486, os computadores que a gente tinha, né? Tudo DOS, né? Mas a gente, então, tem essa condição, e a Exalc dá isso para quem por ali passa, para ter esse suporte técnico, científico, e assim, a difusão de conhecimento que a Exalc traz de fora, com os professores, muita gente fazendo doutorado, pós-doutorado, fora do Brasil e tal. Então, assim, ó, isso poucos têm. Outra coisa, estágio. Poxa, fantástico. A Exalc era estágio para todo lado, a gente fazia estágio sempre. Eu não tive um semestre que eu não deixei de fazer estágio, sejam em empresas, sejam na própria Exalc ou em oportunidades que surgiram, né? O Pressa uma vez arranjou até um estágio para nós num templo budista. Então, infelizmente isso acabou não dando certo, mas quero dizer assim, tinha oportunidade para a gente ir, né? Então, isso a Exalc dá, isso é um diferencial. Essa relação com o mercado e com as empresas, isso é muito forte e isso é muito positivo, porque leva o profissional da Exalc a sair no mercado já falando a linguagem do mercado. E isso a gente tinha, né? Isso era tranquilo. A gente saía, tanto que eu fiz residência florestal no último semestre na Champion, fiquei 6 meses lá, desenvolvi meu trabalho, um trabalho de um picador que a gente importou dos Estados Unidos na época, e não tinha nenhum daqueles no Brasil. Então, foi fantástico, assim, eu pude desenvolver o trabalho, tanto que aquele resultado de trabalho gerou a minha contratação 2, 3 meses depois, né? Então, isso a Exalc dá. Isso é difícil ter no Brasil uma universidade que tem essa capacidade que a Exalc tem. Então, esse diferencial é enorme.
que a Exalc tem, diferente das outras que tem no mercado. Sim, assim, ó, a gente tem aqueles que são um relacionamento mais próximo, né? Isso é normal também, as chamadas panelinhas, né? Mas, na verdade, é questão de estabelecer intimidades, né? E proximidades e graus de interesse. Mas a turma como um todo, a gente tem que agradecer também aí ao WhatsApp, né? A gente conseguiu se agregar e voltar a se falar, então isso é muito legal. Cada um, obviamente que teve um destino, né? Diferente um pouquinho, mas a gente tem um ótimo relacionamento. No grupo a gente tem até um grupo que a gente discute de tudo, fala de tudo piada e tal, e tem um que é mais sério, que é para tratar dos 25 anos, e aí a gente fala mais coisas mais tranquilas, assim. No outro já aí rola política, rola futebol, rola pau, né? O hino, né? O hino sempre é emocionante, não tem como não cantá-lo e se emocionar. Eu acho que essa tradição, né, de escutar o hino ou mesmo a música ou a declaração, o Gilmar declamando sempre me traz muita lembrança e eu acho que essa tradição é uma que marca, né? Claro, a passeata dos bichos também é legal, assim, já é uma coisa mais informal, mas que representa uma libertação, né? E isso é legal, eu acho que é uma. E aí trazendo mais para o outro lado aí, a chispada é legal, né? Que é uma coisa que também marca ali, que é um desafio tremendo, né? Correr pelado aí na quadra, aí quem faz o tempo mais rápido, enfim. A gente vive outro tempo, é verdade, né? Mas essas tradições aí do ralo, de comer embaixo da mesa, de se apresentar para o doutor de joelho, né, com aqueles adjetivos lá bem engraçados, né, as músicas, enfim, eu acho que todo esse conjunto aí ele tem um valor muito especial e ele fica gravado aí nas nossas mentes, nos nossos corações para sempre. Então, eu diria que todas essas aí que eu citei, elas são valores preciosos que eu tenho e trago até hoje comigo. Pô, não pensei em nada em específico, né? Até essa é uma pergunta de surpresa aí, mas eu dizer a vocês que eu amo vocês e tenho saudades de poder estar junto, né? A gente gostaria de poder estar mais com frequência. Ainda esse ano eu tinha criado toda uma expectativa de poder abraçá-los e aí deu esse entrever aí desse covidão aí e que está nos atrapalhando e também está levando a gente a ter essa condição, né, de gravar um vídeo e falar um pouco da nossa vida, se emocionar um pouco. Já eu engoli algumas lágrimas aqui, eu até disfarcei bem, o Dindim nem notou, mas agradecer ao Dindim também, a toda a equipe aí, são nota 10, tá, para a gente gravar esse vídeo. Tivemos vários problemas aí de internet, que é os problemas odiernos, mas assim, o meu coração fica alegre, porque depois de 30 anos praticamente de caminhada juntos, desde 91 até agora, a gente vê que o resultado nosso dessa geração é muito positivo, né? A gente vê colegas aí com sucesso tremendo, outros com experiências fantásticas. Enfim, se fosse resumir tudo, eu diria que a gente está com nota 10. Estamos com nota 10. Estão todos de parabéns e quero deixar a vocês um abraço forte,
uma saudação especial a cada um de vocês, né? Um beijo no coração, um beijo no rosto das meninas, né? E um quebra-costela aí na macharada aí. E que Deus abençoe a cada um de vocês e que a gente possa, na caminhada dos próximos 25 anos, então, e estar aqui um dia já cabeça branca, velhinho gagá, falando também com todo mundo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.